Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo eu, né? A Nicássia e a Beth, que veio passar para a gente desmistificando o Espiritismo. Bom, eu vou começar falando, né? Mas antes vamos começar com a prece, com muito amor para todos vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Estamos ao vivo com mais um trabalho, com mais uma palavra da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. E meus amigos, meus irmãos, bom, a parte religiosa, bom, cada religião fala uma coisa diferente, né? A igreja evangélica, de uma forma, eles não acreditam no espírito em si, né? Eles acreditam no juízo final, pelo que eu estudei, né? Agora, a igreja católica, eles acreditam no espírito, né? Porque só que eles não acreditam igual a gente, que a gente volta, que a gente reencarna, né? É diferente. O budismo também é a mesma coisa, eles acreditam na reencarnação, mas assim de uma forma diferente, né? Cada seita é diferente, cada religião. Se bem que o espiritismo ele não é uma religião, ele simplesmente é o quê? Ele é uma ciência, uma filosofia, como vocês queiram falar, ou até mesmo uma doutrina. Kardec ele foi o nosso codificador, o Hipólite, né? Vamos falar Hipólite, né? Porque ele, através dos espíritos superiores, ele codificou os livros kardecianos, né? É, e ele poderia se negar de fazer esse trabalho, teria outro que faria no lugar dele, mas ele tinha essa missão e ele fez. Ele estudou, questionou, Kardec questionava, era cientista, ficava. Por que isso aconteceu? Essa mesa girando? Por que isso? Então, isso aí era os espíritos se comunicando de uma forma diferente. Naquela época o pessoal não entendia isso, né? Era uma coisa nova. E daí o Kardec foi estudando, 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 né? E descobriu, né? Descobriu que tinha alguma coisa além, né? E daí ele foi o quê? Daí ele teve a missão de escrever, né? Codificar os livros, né? Enfim, bom, o espiritismo, a religião, a gente pode falar espiritismo, a doutrina, né? Porque o espiritismo ele estuda, a base é o triângulo, né? Religião, ciência e filosofia. É isso que o espiritismo é. O espiritismo, muitos têm medo porque pensam que é coisa do demônio. Não tem demônio, meus amigos, muita coisa. É vocês que são evangélicos ou católicos assim, ou que são de outra religião, né? Não tem nada disso. Nós temos um centro, né? Nós estamos num centro, numa casa espírita, né? E lá tem um expositor que vai o quê? Que vai passar o tema que foi combinado com ele para abordar, para ajudar aqueles que estão ouvindo. E cada um vai fazer tratamento, se tiver tratamento, se não tiver, enfim. É assim que funciona. Na casa espírita é diferente. Agora, na igreja católica, o católico vai lá na missa, escuta o padre fala o que está na Bíblia, mas olha, os cristãos, não está na Bíblia a reencarnação, mas não precisa estar para estar correto que ela existe, porque o terceiro maior cientista já disse que a reencarnação é um fato, né? E já foi estudado e continua sendo estudado
todos esses anos, enfim, né? O, o que acontece? A nossa Bíblia, na verdade, não é uma Bíblia, é o Evangelho. Tudo que tem na Bíblia tem no Evangelho, só que com mais clareza. O Evangelho, ele coloca a palavra mais simples para que a gente possa entender o que está na Bíblia. E a gente aceita o que está na Bíblia, mas aqueles que são cristãos dizem que a gente não, que o Espiritismo não é como falar, não tem nada a ver com o cristianismo, o espiritismo. Eles dizem lá, né, os cristãos, não somos nós que estamos dizendo, né, que o budismo também não tem nada a ver, que, enfim, que essas religiões, enfim, é isso que eu vim falar para vocês, né? E eu digo para vocês, meus amigos, que a gente precisa conhecer. Não podemos chegar a sair julgando, porque me falaram que o espiritismo é assim. Não. Se você não gosta do espiritismo, não fale mal dele, conheça, né? Não julgue antes de você conhecer. Ou seja, não condene uma capa pela aparência, porque muitas vezes a gente se engana. Ou condene uma pessoa por aquilo que falem dela, porque você não conhece a pessoa. Você tem o quê? Você tem que conhecer, você tem que conhecer os fatos, conhecer as coisas, né? Não ficar assim, condenando sem conhecer, né? Então é isso que eu vim falar. E eu passo para a Nicássia, que vai falar, para a Isso. nossa querida Nicássia. É com você, minha amiga querida. Obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Então, na verdade, a gente sentiu essa necessidade de estar falando sobre isso, sobre desmistificar o espiritismo, porque em meio à família e em meio aos amigos, muitos desconhecem o espiritismo e eles têm muitas dúvidas, muitos têm medo, inclusive, de tocar até no assunto sobre espiritismo. Desconhece uma verdade muito grande, que todos nós somos espíritos, a começar daí. E como o Rodrigo falou, a doutrina espírita, ela está fundamentada em uma como é que eu posso falar? Ela está fundamentada como ciência, filosofia e religião. E o Rodrigo falou um pouco sobre religião. E eu vou falar um pouco sobre a ciência, né? Para trazer um pouco de luz, de leveza, com leveza, né? Esse nosso bate-papo. E aí, o que seria a ciência, né? De acordo com a pesquisa que nós fizemos, ciência seria conhecimento atento e aprofundado de algo. Ciência é um sistema adquirido através da observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. E esse sistema, ele é formulado metodicamente e racionalmente. Então, a doutrina espírita, ela se fundamenta como ciência, porque tem todos essas características que foi falado aqui. Só que ela é uma ciência diferente, porque ela é a ciência do espírito, né? Ela veio trazer luz sobre a vida do ser humano imortal. E é isso que Kardec exatamente fez. Na época em que ele codificou a doutrina, existia muitos fenômenos acontecendo nos salões de festa, e as pessoas, elas se divertiam com essas manifestações.
E quando Kardec foi convidado a participar de uma dessas sessões, ele percebeu, ele foi incomodado até, né? Ele percebeu que através de toda aquela manifestação que estava acontecendo, existia uma inteligência, né, através de tudo isso. E ele foi estudar essas manifestações e ele fundou uma escola, né, para estudar isso. Ele era um pedagogo, um pesquisador, e com a ajuda da equipe, como nós costumamos falar, equipe Verdade, né, ele formulou a doutrina espírita. Só que nós sabemos que as manifestações espíritas, elas sempre aconteceram durante toda a humanidade, né, desde o princípio dos tempos, né, porque é um intercâmbio entre vivos e mortos, né, entre aspas, né, e esse intercâmbio, essas manifestações sempre aconteceram na vida das pessoas. E aí, o que Kardec fez? Ele codificou e trouxe muitas explicações para a gente de como acontecia esse intercâmbio, de como que é a nossa vida como espírito imortal. Ele veio trazer luz sobre muitos pontos, né, sobre muitas dúvidas, e por isso nós costumamos falar que nós temos respostas no Espiritismo em que outra escola religiosa, outro templo religioso não costuma nos dar, e no Espiritismo a gente consegue obter essas respostas, né? E ela também é consoladora, exatamente por conta disso. Bom, como eu falei, o Espiritismo, ele veio nos trazer muitas respostas, né, e dos pontos em que nós estudamos na doutrina espírita é sobre a existência da alma. Nisso, como o Rodrigo até havia dito anteriormente, a maioria das escolas religiosas, elas acreditam na existência da alma, né, mas a maneira como o espírito vive, como ele se desenvolve, como ele progride, como ele permanece aqui na Terra, como ele nasce, vive, depois morre, esse fenômeno, essa vida de relação do espírito imortal, enfim, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, todas essas respostas é a doutrina espírita que nos traz, né? Então, ele nos trouxe também a questão da imortalidade da alma, a pluralidade das existências, né, que são as vivências, muitas existências que o espírito tem na matéria, né, ele nasce aqui na matéria, no corpo material, ele tem uma vida, uma experiência material aqui na Terra, e morre, e depois ele continua a sua vida lá no mundo espiritual, depois volta a encarnar, e assim por diante. E, consequentemente, ele vem nos falar sobre a lei da reencarnação, né, que é uma coisa que realmente acontece com a gente, que muitas pessoas não acreditam, a maioria das religiões negam, porque elas acreditam que o espírito, ele encarna aqui na Terra uma única vez, tem uma experiência, né, de vida aqui na Terra, desencarna e pronto, acabou. Ele não reencarna mais. Para muitos, o espírito vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Para outros religiosos, ele vai para algum lugar determinado, seja no purgatório, ou seja para o céu, para o inferno, dependendo de como ele viver essa vida aqui na Terra. Só que para nós espíritas, Kardec veio nos trazer uma luz bem diferente sobre isso, que eu acho que a Beth vai falar mais, se aprofundar mais nessa questão, né, Beth? E uma outra questão que o Kardec vem esclarecer sobre a gente, e que muitas pessoas têm dúvidas, o que seriam os médios, né, que existem dentro do Espiritismo. E aí Kardec nos fala que todos nós somos médios, em um grau maior ou menor.
E aqueles médios que dão comunicação, que se comunicam com os desencarnados, eles têm uma mediunidade mais ostensiva, né? Que eles têm essa capacidade de entrar em comunicação com esses espíritos. E que a mediunidade, ela é um dom, né? Que vem nos auxiliar, vai nos ajudar a progredir mais rápido, de acordo com como nós vivemos aqui, como nós aceitamos, como nós encaramos esse dom, como nós utilizamos, né, esse dom. E aí muitas pessoas falam, mas e como acontece esse fenômeno? Os espíritos entram no corpo do médium para poder se comunicar? Kardec nos traz esse esclarecimento que não existe essa possibilidade. A comunicação, ela é psíquica, né? É pensamento a pensamento. O espírito manifesta o seu desejo de falar, aquilo que ele quer falar, ele expressa através do pensamento dessa comunicação com o pensamento do médium. É assim que acontece. Então, é uma conexão psíquica. Não existe subjugação. Um espírito, por exemplo, como nós costumamos falar, um espírito obsessor, que está sempre ali perturbando a vida de um encarnado, ele não consegue subjugar, ele não consegue ter se possuir o corpo do médium, porque o médium já tem um espírito, né? Já existe, digamos assim, o dono daquele corpo. Ele não pode simplesmente entrar, não existe essa possibilidade. O que pode haver é uma subjugação, como nós costumamos falar, e isso seria o domínio do espírito através do pensamento, como eu falei, dessa conexão psíquica, ele domina o espírito através do pensamento. Não existe essa questão de o espírito se apossar do corpo do médium, isso não. Tá? E uma outra coisa que as pessoas perguntam, o espiritismo é do demônio? Porque no começo, lá na Bíblia está escrito que é proibido as manifestações e tudo mais. Não, o espírito não é do demônio, o espírito é uma filosofia, como falado, é uma ciência, é uma religião, ele veio trazer luz para essas questões da vida do ser humano, é uma ciência espiritual, porque ela veio trazer esse estudo da manifestação do espírito, da vida espiritual, de como nós progredimos, né, porque as leis divinas são leis de progresso. E todos nós que estamos aqui, nós estamos progredindo, de uma maneira ou de outra. No começo, lá atrás, a palavra demônio, o daimon, ela é grega, né, ela vem do grego, e significava gênio, né, então ele não significa que era uma coisa ruim, mas que era um espírito, era um gênio que se manifestava, e tinha até virtudes, né? Na ética de Aristóteles, daimon simbolizava virtude e sabedoria, né? A essência mais iluminada do ser humano, onde o potencial dele está oculto. Então, não era nada ruim. Só que com o passar do tempo, dos tempos, as pessoas acabaram colocando essa conotação de coisa ruim, né? E ficou como se, o espírito é do demônio. Não é. O espiritismo é uma ciência maravilhosa que vem consolar o ser humano, vem trazer luz, vem clarear, vem relembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, como nessa questão da religião. Muitos espíritas não consideram o espiritismo uma religião, outros consideram, depende do seu ponto de vista, do seu momento, né? E é isso. Nós estamos aqui para viver uma experiência material na carne, né? Mas nós somos espíritos eternos e nós viemos para progredir. E vamos voltar outras vezes, não sabemos quantas vezes vamos voltar, mas com certeza nós vamos voltar, tá?
Então, eram essas questões que eu tinha para esclarecer, para falar, e agora eu passo para a Beth falar um pouco mais sobre a filosofia. Muito obrigada. Então, Beth, é com você. obrigada. Quando nós, né, seres humanos, adquirimos a consciência, passamos a ser seres racionais e tomamos consciência do mundo ao nosso redor, começamos a indagar o que é essa natureza, né? O sol, a lua, as estrelas, o que é isso? E aí é que nasceu a filosofia. Depois vieram outras indagações sobre a vida, sobre o próprio homem, né? Sócrates veio fazer essa questão do autoconhecimento. E o que é filosofia? Bom, são muitas as definições de filosofia, mas assim, aqui é mais falada, vamos dizer, a essencial é de Pitágoras, lá do filósofo da Grécia Antiga, né? A filosofia é amor da sabedoria. Filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo, é o pensamento pensando sobre o pensar, o pensamento debruçado sobre si mesmo. E aí o grande filósofo espírita José Herculano Pires, no seu livro Introdução à Filosofia Espírita, ele escreveu que a filosofia, né, que é esse pensamento debruçado sobre si mesmo, é como uma mãe, é como se a filosofia fosse uma mãe que se debruça sobre o seu filho, porque o ama e deseja conhecê-lo. E a sabedoria é a filha do pensamento que a embala em seus braços, diz Herculano, alimentando-a e fazendo-a crescer. Então, filosofia é essa relação entre o pensamento e a realidade. E filosofia espírita, né? O que é a filosofia espírita? No Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado de filosofia. Tratado é um estudo formal, científico, de caráter acadêmico. Lógico que o Livro dos Espíritos não é um tratado acadêmico, mas os tratados, né, são feitos nas universidades sobre um determinado assunto. E aí a gente lê lá no Livro dos Espíritos, a força do espiritismo não está nos fenômenos, né, na manifestação dos espíritos, não, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, na sua concepção da realidade. A filosofia não é uma relação entre pensamento e realidade? E aí vem Kardec dizendo que a filosofia, a força da filosofia está a força do espiritismo está na filosofia e na concepção que faz da realidade, como a Nicásia falou, né? Que a ciência espírita estudou essa relação da espiritualidade com os encarnados, como é a vivência no mundo espiritual, né? E aí a Kardec fala, então filosofia é trazer conceitos sobre toda essa realidade dos dois mundos. E o Herculano fala que o Espiritismo é uma doutrina sobre o mundo, porque mostra qual deve ser a nossa conduta no mundo, estejamos encarnados ou desencarnados. Então, e de onde veio essa concepção de mundo? Como é que ela foi elaborada? Bom, isso na filosofia espírita. O espiritismo, ele foi se formando lentamente, através da observação, da pesquisa científica, né, como bem nos explicou a Nicásia, né, essa pesquisa científica dos fenômenos dos espíritos, né, esses fenômenos que muitos falam que são paranormais, né, usa-se esse termo. E o Allan Kardec aprofundou, ordenou essas pesquisas, como, né, o Rodrigo lembrou, e a consequência disso tudo, o que foi? A filosofia e o aspecto moral.
Então, a consequência de toda essa observação que tinha metodologia científica foram as consequências filosóficas, morais e religiosas. E assim, é como a Nicásia falou, né? Tem gente que acha que o espiritismo é religião, tem gente que não acha. Mas o Allan Kardec explicou, é uma religião? É e não é. É uma religião no sentido de religação com Deus, mas não é uma religião no sentido, assim, de instituição, que nem a Igreja Católica, que é uma instituição, e tem o Papa, né, tem toda a hierarquia, tem os dogmas, tem os rituais. E a filosofia espírita é um delta. Delta, sabe, a foz do rio? Vários rios que se juntam, né? Vários afluentes que vão se juntando para formar o delta, que vai para o mar, ou para um rio maior. Então, a filosofia é como se fosse um delta, né? Traz o conhecimento do passado, todo o conhecimento e desemboca nessa maravilhosa filosofia. Bom, os filósofos da Grécia Antiga já falavam em reencarnação. No século XVII, René Descartes, o pai do pensamento moderno, né, trouxe aquela famosa frase, penso, logo existo. É o cogito cartesiano, né, que traz a racionalidade, o pensar, o pensamento, que gerou o pensamento moderno, que enfatiza a autonomia da nossa consciência, a responsabilidade dos nossos próprios atos. E Descartes escreveu no Discurso do Método, né, que foi inspirado pelo Espírito da Verdade, olha só, né? Ele, mais tarde, né, o Espírito da Verdade, esse mesmo, que mais tarde, junto a uma imensa equipe, trouxe o Consolador Prometido, a terceira revelação, o Espiritismo. Então, no século XVII, o Espírito da Verdade já inspirou o René Descartes a escrever o Discurso do Método. Bom, nós estamos falando assim, né, dos rios, que vêm lá do passado, os rios são esses conhecimentos que estão desembocando na filosofia espírita. No século XVII, Baruch Spinoza escreveu um livro fenomenal chamado Ética. E segundo Herculano Pires, o livro Ética, de Baruch Spinoza, foi um precursor do Livro dos Espíritos, porque o conhecimento não vem pronto, assim, de uma vez, né? A humanidade vai recebendo aos poucos todo esse conhecimento que vem do alto, vai sendo preparada. Estamos seguindo, né, nos séculos. Século XVIII, o grande Immanuel Kant. Kant escreveu 3 obras: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade de Julgar e Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ou seja, tudo isso tem por base razão, a razão. Olha, um livro fala Crítica da Razão Pura, o outro fala Crítica da Razão Prática, o outro fala, assim, da Faculdade de Julgar, o terceiro livro. Então, o estudo aí foi sobre a razão. E aí, no século XIX, vem Allan Kardec nos trazendo a importância da fé raciocinada. Olha os vários rios chegando para desembocar nesse delta que é o Espiritismo. Século XVIII, Friedrich Hegel. Ele estudou a evolução do princípio espiritual através da matéria, segundo Herculano Pires, que é a nossa evolução, né? Uma perfeição. E os filósofos existencialistas, né? Eles surgiram na mesma época que o Espiritismo, século XIX, estudando a essência do ser, a busca do transcendente. Então, o Espiritismo é essa síntese do conhecimento da humanidade. A ciência material estuda a matéria. O espírito estuda a matéria, mas estuda além. Estuda o espírito, né? Após o desencarne, estuda os planos espirituais. O existencialismo
estuda a existência humana, como ser feliz, né? Como fazer boas escolhas. E o espiritismo? Ele estuda a existência do homem aqui, encarnado, e vai além. O Herculano Pires fala desta simples exposição inicial, né, de que o espiritismo estuda a nossa existência desencarnadas, né? É o que estuda o existencialismo, os filósofos, os psicólogos, mas estuda além. Então, desta simples exposição inicial, diz Herculano Pires, é inegável a natureza de síntese da filosofia espírita, de junção de tudo isso. Ela, a filosofia espírita, representa um daqueles momentos de confluência de todas as conquistas culturais do homem para um delta comum. E olha essa frase que fantástica do Herculano Pires. Espiritismo, aqui está falando da filosofia espírita, é a síntese da cultura do nosso tempo. É a síntese de todas as culturas. E um outro escritor, Manuel Gonzalez Soriano, escreveu o livro Filosofia Espírita. E ele fala assim, que a filosofia espírita surge como um fulcro, sabe? Fulcro é base, sustentáculo de um novo ciclo da evolução do homem, como resultado de um processo histórico do pensamento, da razão. Olha o processo histórico. Nós falamos dos pré-socráticos, falamos lá dos filósofos gregos, Sócrates, falamos dos filósofos, né, dos séculos seguintes. Então, a filosofia espírita é o resultado desse processo histórico do pensamento ou da razão, né? E o espiritismo, diz o Manuel Gonzalez, é a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade. Então, para que todo esse conhecimento? Para buscar a verdade. A aquisição do conhecimento é progressiva, né? E acompanha o nosso progresso intelecto-moral. Olha, foi vindo, né? Todas essas revelações foram surgindo parcialmente, paulatinamente, até desembocar no século XIX na filosofia espírita. As três revelações de Moisés, Jesus e o Espiritismo, e mais esses grandes pensadores de todas as áreas, trouxeram essas informações para a gente entender melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa tarefa nesse plano material. Qual o objetivo de tudo isso? Ampliar a nossa consciência e construir um mundo melhor, né? Porque não adianta, né, eu me tornar uma pessoa, né, assim, me sentindo bem feliz e os outros, né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Que é a doutrina espírita, né? Então, todos esses três aspectos, né, são importantes, o aspecto moral ou religioso, o aspecto científico e o aspecto filosófico. Mas o Kardec fala que o mais importante de tudo é o aspecto filosófico, porque nos traz esse conhecimento, né, para a gente entender as leis de Deus, para a gente encontrar a verdade. A verdade, ela só pertence a Deus, a verdade absoluta. Mas à medida em que formos evoluindo, né, e vamos percebendo melhor o mundo, a nossa própria vida, essa nossa verdade, essa percepção da verdade vai se ampliando. Nós vamos cada vez nos aproximando mais dessa verdade. Nunca chegaremos a conhecer integralmente, né? Porque só Deus é o sabedor de tudo. Mas aos poucos nós vamos nos aproximando. E é a filosofia espírita. Outras religiões trazem também, né, muitos conhecimentos. Tem, assim, o budismo é muito semelhante ao espiritismo, a sua filosofia é tão linda e maravilhosa como o espiritismo, porque fala de tornar-se pessoas melhores e tornar o mundo melhor. Tem algumas diferenças, né? Todas as religiões são válidas, todas as filosofias são válidas,
Mas é como a Nicásia falou, né? Como o Rodrigo falou, o Espiritismo traz esse conhecimento do nosso além daqui e agora, né? Do objetivo da nossa existência como espíritos imortais. Então, querida Nicásia, é com você a palavra. Desculpa. Obrigada, Beth. Eu gostaria apenas de lembrar também que o Espiritismo, como religião, ele está embasado nas leis morais, né? Na moral de Jesus, e que para muitas religiões contemporâneas, o Espiritismo não é religião, porque eles falam que o Espiritismo não é cristão, mas é sim, nós trabalhamos com a moral do Cristo, né? É basicamente isso que denota o Espiritismo como religião. E tem uma frase do Chico Xavier que eu achei muito interessante, que ele fala assim, para concluir a nossa conversa, né? O Chico nos trouxe a seguinte reflexão: a melhor religião é o amor, a melhor filosofia é a caridade, e a melhor ciência é o discernimento. E para mim, abre aspas, o Espiritismo é tudo, porque ele tira o véu da nossa ignorância, ele derruba por terra as nossas ignorâncias, o nosso desconhecimento da vida, e para mim, Espiritismo resume toda a vida, sabe? Tudo na vida. É consolador, ele é filosofia, sim, é ciência, é religião, é tudo de bom. Para mim é isso. E para você, Beth, o que você acha? Olha, posso dizer uma coisa. Antes de eu ser espírita, eu era uma coisa, tinha uma qualidade de vida precária. Depois de me tornar espírita, eu mudei e, assim, consigo lidar com as adversidades com mais lucidez, com mais coragem. Mudou minha vida, mudou mesmo. É um divisor de águas. É verdade, você falou tudo, é um divisor de águas. E eu penso que todas as pessoas que criticam o espiritismo, eles não têm conhecimento nenhum do que seja o espiritismo. Se eles se debruçassem, se desse a oportunidade para si próprios de ler, de estudar, para verificar o que é realmente o espiritismo, com certeza iria mudar radicalmente o seu pensamento. Com certeza, como mudou o meu, o seu, de tantas outras pessoas, né? Mas é isso, meus queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. É como eu falei, a nossa live de hoje era apenas um breve resumo, digamos assim, né? Para trazer o que seria de verdade o espiritismo. Quem sabe as pessoas que possam estar buscando aí, pesquisando sobre espiritismo, possam ver a nossa live, de repente já ter uma outra ideia e aguçar um pouco os sentidos, né, de falar, eu quero conhecer mais, né, sobre essa questão. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais e a vida continua sempre, né, não para, não cessa. Né, e quem sabe essas pessoas despertam esse desejo de conhecer e vai estudar espiritismo para ver como é bom, como preenche, como traz luz para as nossas dúvidas, esclarece muitas coisas. Bom, você queria falar mais alguma coisa, Beth? Não, eu O Rodrigo, né, também. Agradeço muito essa oportunidade, obrigada a vocês dois, obrigada aos ouvintes, aos internautas, aos comentários que deixaram lá no chat. Então tá certo.
Eu também quero agradecer a oportunidade, né, ao Rodrigo, à Casa SEAC, né, ajudando a caminhada. Agradecer a você, Beth, pela parceria, por estarmos juntas mais uma vez. E eu gostaria, então, de fazer a oração final, né, para encerrar a nossa atividade. Eu gostaria de pedir a todos que mentalizasse Jesus derramando luz sobre todos nós, encarnados e desencarnados, derramando suas bênçãos infinitas sobre o nosso planeta, sobre os nossos governantes, dando a eles o discernimento para que possam fazer a paz, pedir a Jesus que ilumine a todas as criaturas para que possam refletir sobre si próprias, buscar interiormente a divindade que existe dentro de cada um de nós, que nós possamos superar a nossa pequenez, as nossas imperfeições e seguir a nossa caminhada, nos dando as mãos, buscando crescer todos os dias, fazendo brilhar a nossa luz. Peçamos a Jesus que nos ilumine cada vez mais, que ilumine a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que possamos nos movimentar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada aos benfeitores amigos que nos inspiraram, que nos deram a sustentação necessária. Obrigada a todos os meus amigos que estão nos assistindo. Obrigada, Rodrigo, Beth. Obrigada aos internautas, a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E aqueles que ainda vão assistir. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.